O poder da distorção na oratória. Esse é o tema do vídeo de hoje. Do Lula se comunicar, ele é um exímio orador. E posso até dizer um empreendedor. Será que ele é um empreendedor de palco, como tá rolando aí toda essa discussão? De linguagem que você usa é completamente diferente do que se você estivesse se apresentando para um bem, para quem ele quer falar, ele sabe quem ele quer atingir com a sua oratória e ele direciona toda a sua estratégia para isso. Agora eu quero trazer à tona, até mesmo aqui nas minhas mãos, dois livros que eu vou te dizer que eles são base no estudo da persuasão. Os dois, inclusive, têm como autor um dos maiores pesquisadores da persuasão, quando a gente usa de um princípio, por exemplo, do contraste. Um exemplo nada a ver da temperatura ambiente. Você diria que essa água tá o quê? Fria? Quente? Morninha? Não importa se você é empresário, se você é autônomo ou se você é funcionário público ou de uma empresa privada. Você acabou de receber o seu dinheiro, você sai do banco com esse dinheiro. Então, apropriação indébita de bem alheio. Crime que consiste em subtrair coisa móvel, perdão, a habilidade da oratória que o Lula possui e mais ainda de como ele utiliza dessa técnica de persuasão. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política. Mas a concurso que pagou para fazer a inscrição, porque todo concurso público você tem que pagar uma inscrição. Na forma do Lula falar, ele é que vira o desonesto da história, o ladrão da história. Cuidado com as técnicas de persuasão que pessoas que você admira ou não utilizam, porque sim, você pode estar sendo manipulado sem nem perceber. A oratória tem esse poder e quando você sabe articular de palavras com técnicas de persuasão e pior, como eu disse, embasadas cientificamente, a psicologia pode ser uma ciência usada para o bem e pode ser uma ciência usada para o mal. Cuidado! Cuidado para você não ser enganado. Honestidade e ladrão não podem comungar juntos na mesma frase, ainda mais como complemento um do outro. Fique atento e se você tiver qualquer comentário sobre esse tema, deixa aqui abaixo a sua percepção. Você pode concordar ou não, enfim, nós vivemos num país livre, mas num país livre onde o antônimo de honestidade, por exemplo, é malícia, disfarce, desonestidade e roubo, ladrão.